para explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, o meio atacante marroquino que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar R$400 mil por mês. Importante, esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são um prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas o Corinthians decidiu bancar apenas R$400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa R$6 milhões por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos R$2 milhões mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante. Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a R$1.100.000 por mês. São mais de R$12 milhões de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos R$400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha R$700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians R$350 mil por mês, R$350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava R$400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. O Corinthians deixa de pagar esses R$400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo. Meio atacante que disputou com a camisa 10 no Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15, foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com a oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante, que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nessa sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube, só que na janela na metade do ano é necessidade, vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes.
Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não, eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você, quais seriam seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar também que o Corinthians anunciou nessa sexta-feira Zaccaria Labiad como seu novo reforço. O meio atacante, que já tinha negociações acertadas há bastante tempo, só aguardava os trâmites burocráticos. Eles foram superados, seu contrato se encerra em dezembro de 2026. O meio atacante tem 33 anos de idade, foi indicado por Memphis Depay e terá direito a um salário de 400 mil por mês. E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertencem à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o sub-20, a ideia do Corinthians é ter um sub-20 melhor do que o da temporada passada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.